Olá, crianças! Então, estamos na nossa revisão de História, né? Chegamos então à quinta semana. Essa semana é uma semana de revisão e avaliação. Então, pega a sua apostila, abra lá em História. A gente vai trabalhar toda a unidade 5, referentes à aula 1 até a aula 4, tá? Então, olha o seu conteúdo, acompanhe com a prof aqui a revisão para a gente relembrar tudo que a gente estudou. Nós começamos falando em História sobre a história e cultura indígena, né? Quem foram os indígenas, desde quando eles pertencem às nossas terras, estavam aqui ou não? Então, a gente percebeu que esses indígenas já habitavam essas terras, né, onde a gente vive, muito antes dos europeus chegarem aqui, tá? Então, cada etnia, né, cada grupo desses, cada povo desses tem uma maneira de viver, de se organizar, tem uma língua própria, tá? Crenças e modos de vida. Então, eles são iguais? Não. Cada grupo, cada etnia tem suas próprias características, o seu próprio modo de vida, a sua cultura, as suas crenças, tá? Então, se eu pegar indígenas daqui do Paraná, indígenas da Amazônia, são bem diferentes, tá? A forma de vida, as suas características são diferentes, beleza? Mais ou menos como a gente. Se a gente pega aqui povos da nossa região do Sul e pega lá do Nordeste, a gente vai ver que cada povo tem características próprias, né? E a mesma coisa acontece com os indígenas. Cada local onde eles moram, eles têm as suas habitações, têm suas características próprias. A gente também viu que no decorrer do tempo, o modo de vida desses indígenas também mudou, porém as suas tradições permaneceram, né? Eles mudaram junto com a gente, né? Veio a tecnologia, veio novas formas de vida, eles se adaptaram também a algumas formas de vida, mas também buscam manter as suas tradições. Aí a gente viu lá o modo de vida indígena e o ambiente, tá? Então, olha lá, a gente viu que os indígenas buscam na natureza o melhor lugar para montar as suas habitações. Então, não é montado em qualquer lugar alheio, eles têm critérios para seguir para montar a sua habitação, tá? As maneiras de construir as suas casas, suas habitações também são diferentes. Cada etnia tem uma característica própria. Todos montam ocas ou malocas, porém a forma que ela está disposta depende da etnia. Algumas são quadradas, outras são redondas, outras têm malocas bem grandonas, outras não, tá? O material com que fazem essas ocas e malocas também tem uma variedade dependendo do lugar, tá? E a gente viu que as ocas são espaços geralmente que abrigam uma família. São as casas menores, né? Aquelas ocas menorzinhas. Então, ela praticamente mora ali só a família daquele índio, né? Daquelas pessoas. As malocas já são espaços bem maiores. São espaços coletivos, tá? Nas malocas são utilizadas também para dormir, para se alimentar, para conversas, para ensinar os pequenos, né? As crianças, dos seus costumes e tradições, é onde são feitos os seus rituais, as suas culturas, as suas crenças, tá? Então é na maloca. A maloca funciona como se fosse um salão bem grande, onde lá todos os índios daquela etnia se encontram para conversar, para estudar, para comer, para festejar e para rezar, enfim, fazer as suas orações, tá bem? E a gente viu que, tanto as ocas quanto as malocas podem ser feitas de bambu, taquara, madeira, folhas de palmeira ou de palha, né? Aí a gente viu lá, modificar e preservar. Será que esses índios também modificaram o ambiente quando eles foram montar lá suas ocas e malocas? Isso aqui modificou a floresta onde eles estão? Sim, tá? Então, ela também sofreu a modificação através
da ação do ser humano. Assim como nós modificamos a natureza para construir as nossas casas, construir as nossas cidades, os índios também usaram a natureza para construir as suas etnias, as suas aldeias, tá? E a gente percebe isso nas fotos de satélite, né? Que a gente consegue ver também onde eles moram, né? As formas, e eles se mudam conforme eles necessitam. Se aquele lugar não consegue mais dar o alimento que eles precisam para sobreviver, eles se mudam em busca de novas terras, tá? Então, olha lá. A transformação na natureza fica cada vez maior. Além dos recursos necessários para a vida, passou a ser retirado também recursos na intenção de gerar riquezas. E aí a gente colocou um exemplo para o Brasil. Lá no início, quando os europeus chegaram aqui no Brasil, só tinha índios. E aqui não tinha nenhum tipo de construção, a não ser as suas aldeias. Né? E os europeus chegaram e perceberam que o pau-brasil era uma madeira muito bela, muito bonita, e começaram a fazer trocas com os indígenas, né? Ofereciam objetos, outras coisas que o indígena nunca tinha visto, em troca do pau-brasil. E esses indígenas então começaram a cortar a floresta, desmatar a floresta para trocar, mandar o pau-brasil para os europeus em troca de outras coisas, né? Então já se começa aí, tá? O uso dos recursos da natureza em troca de lucro, né? Em prol de lucro, porque o pau-brasil era vendido, era uma das madeiras mais caras vendidas na Europa, tá? E isso, temos ainda, fazemos isso? Sim, não com o pau-brasil, mas com tudo que a gente tem, né? Com o tráfico de animais, com a retirada de madeira ilegal, né? Com o desmatamento para fazer pasto, plantação, tá? Continuamos a desmatar a natureza em prol do lucro, né? Do dinheiro, né? E aí a gente trouxe um exemplo de recuperar a natureza. Como que a gente pode hoje tentar recuperar aquilo que a gente vem fazendo de muitos, centenas de anos atrás? A gente tem uma das formas que a gente chama de reflorestamento, né? Reflorestamento é quando eu tento replantar parte da natureza, tá? Mas é um trabalho fácil? Não. É um trabalho difícil porque muitas árvores de reflorestamento podem levar de 20 a 500 anos para voltar a ser uma floresta, tá? Se eu for plantar madeira de reflorestamento, onde eu posso tirar essa madeira, eucalipto, pinos, ela é mais rápida. É de 5 a 15, 20 anos para não ficar uma árvore imensa. Agora, se eu for reflorestar, por exemplo, a Amazônia, reflorestar parte dela com madeiras próprias daquela região, com árvores, plantas daquela região, muitas daquelas plantas levam muitos anos, mais de 100 anos, para se tornar uma árvore grande e bonita de novo. Então, o reflorestamento, para a gente aproveitar ele, nós teríamos que plantar hoje para os nossos filhos, netos, um dia colherem este fruto, tá? E aí a gente viu aqui, ó, falando do reflorestamento, eu estava falando, né? É o ato de repor a vegetação onde foi desmatado, tá? O reflorestar é retirar recursos de forma controlada, contribuir para a preservação da natureza. Então, hoje já existem empresas que usam, né, a madeira para fazer outros produtos que nós consumimos. Um exemplo dele é o papel, que só é feito de madeira reflorestada. Então, mesma forma da gente plantar o soja, plantar o milho, para a gente ter o alimento em casa, é plantadas árvores para que elas possam, quando estiverem maiores, serem colhidas e usados como matéria-prima para vários produtos que usamos, né? Até para construção, para móveis, enfim. Tá? Essa é uma forma da gente não degradar mais a natureza, a floresta. E aí a gente viu comunidades sustentáveis, que até lá na aula o professor falou de Curitiba, né, que é uma capital considerada uma capital sustentável, né? E a gente viu assim, o que é uma comunidade sustentável? É um grupo de pessoas que divide determinado espaço, preservando os seus recursos naturais e consumindo o que é necessário de forma consciente, tá?
Então, o que é de forma consciente? Consumir só aquilo que eu preciso, sem desperdício. E aí, nesse sentido, a gente fala da água, do alimento, né? De tudo, em todos os sentidos. Isso é uma comunidade sustentável. Então, ali, ó, a gente vê a reutilização da água, tá? Então, a gente percebe que hoje muitas pessoas buscam na sua casa coletar a água da chuva para regar as plantas, usam a água da máquina de lavar para lavar as calçadas, né? Estão reutilizando essa água, né? Porque a água é um bem que a gente precisa cuidar muito, né? A reciclagem do lixo, né? A separação de papel, de plástico, de vidro para ser reutilizado, o reflorestamento, né? Que é a plantar as árvores para poder utilizá-las para recursos de matéria-prima, e preservação da área verde, visando a qualidade do ar e da água, né? O nosso maior filtro são as árvores, são a plantação, é a natureza. Então, se a gente não preservar o meio ambiente, as árvores e as florestas, a gente não vai ter água suficiente, não vai ter um ar limpo para a gente poder respirar sem ter problemas de saúde. Então, a gente tem que entender que a floresta, que as árvores são o filtro que a gente precisa para sobreviver, tá? E aí a gente aqui viu também o modo de vida no passado e na atualidade. Então, a gente percebeu que as etnias buscam, né, preservar as suas tradições, seus costumes, suas crenças vindas lá dos antepassados, porém, mudou algumas coisas, né? Continuam a falar a sua língua própria? Sim. Continuam tendo seu vestuário, seus adornos, né? Seus rituais, né? O uso da matéria-prima e das construções das suas habitações continua igual, tá? Existem, só que daí passou a existir aldeias e escolas. Essas crianças que estão lá na etnia, que estão lá nessas aldeias, passaram a frequentar escolas, são chamadas escolas indígenas, né? Onde elas aprendem também a língua portuguesa, aprendem igual vocês português, matemática, história, enfim, onde elas são alfabetizadas, e muitos desses meninos e meninas acabam saindo das suas aldeias e vindo para a cidade para ir para uma faculdade, para uma escola, exercer profissões, né? Hoje temos indígenas que são médicos, advogados, e muitos deles estão vindo para a cidade para estudar, para aprender, para poder defender a sua aldeia, a sua etnia, né? Defender o seu espaço, tá? A importância dessa cultura, dessa tradição para nós, tá? Então a gente vê nesses índios da atualidade que eles carregam consigo, né, alguns acessórios que os identificam como indígenas, porém outros, né, só podem ser usados lá na aldeia, lá nos momentos deles, né, de tradições, de ocasiões especiais, tá? Então a gente vê que os índios estão conectados com a internet, estão vendo tudo o que acontece e estão defendendo o seu território, as suas crenças, as suas tradições, tá? Então mudou muito do índio do passado para o índio de hoje, tá bem? E aí a gente acaba aqui então a nossa revisão de história, tá? Reveja o conteúdo, se prepare, clica no link, faça a sua avaliação e a gente se vê nas lives. Um beijo!